Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que traz muitas dúvidas: introdução alimentar. Pode papinha pronta ou não pode? É para amassar ou não é? Quando pode começar a dar pedacinhos? Com o que a gente começa a dar de alimentação para a criança? A doutora Rosângela Gomes é pediatra e está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora? Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Por estar aqui junto com vocês. E eu vim aqui para esclarecer todas as dúvidas. São muitas, com certeza, né, doutora? Muitas. Olha, eu quero começar avisando quem está em casa que a doutora já trouxe para nós muita informação sobre amamentação. Então, se você perdeu, com certeza esse programa está lá no nosso canal do YouTube. Você vai lá e coloca nosso programa, pode procurar pelo tema amamentação, pelo nome da doutora, e você vai encontrar o programa para você poder assistir. Se você aí está com um bebezinho menor, se você está com um bebezinho que ainda não está na fase da introdução alimentar, mas aproveita as informações para quando chegar lá. E eu gosto de dizer, doutora, que esse assunto que a gente traz aqui não é só para a mamãe, não é só para o papai, é para a sociedade, porque uma avó, uma tia, uma amiga, se a gente tem a informação, a gente também ajuda aquela mãezinha que de repente não tem, não é verdade? Sim, e eu acho que o programa ele vai acrescentar também para as escolinhas que cuidam das crianças, Perfeito. né? Para as creches, inclusive a própria prefeitura acabou de lançar um manual que é onde mostra as figuras de como introduzir alimentação, né? Para treinar a equipe da instituição, isso é muito bom. E a gente sempre tem que partir de que o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, para as mães que realmente não podem amamentar até o 6º mês exclusivamente ou estejam usando fórmula, também se pede que a introdução alimentar seja a partir do 6º mês. Tá? Quando a criança está com todos os órgãos, intestino, fígado, rim, preparado a receber outros alimentos, né? Outra alimentação que não seja só o leite ou a fórmula infantil. Mas a gente está aqui para estimular que elas entrem de forma adequada. Não podemos deixar de lembrar que o aleitamento materno ele pode continuar até 2 anos ou mais, apesar de ter a introdução alimentar, tá? Isso é muito importante. É uma coisa importante. Às vezes, até mesmo na internet, a gente está vendo alguma coisa, eu vejo tanta desinformação da parte de influenciadores, eu não lembro quem, mas esses dias eu vi alguém falando, não, mas só pode amamentar até 2 anos. Gente, não fala isso. É uma orientação para incentivar. A gente pede que seja pelo menos até os 6 meses. Começou a introdução alimentar, pode continuar amamentando. Se conseguir até 2 anos, ótimo. E se passar dos 2 anos, ótimo também. Não é que fez 2 anos, tem que parar. Vamos também trazer essa informação, né, doutora? Isso, é importante saber que mesmo após o 6º mês, não se deve dar aleitamento mais materno exclusivo. Deve sim fazer a introdução de outros alimentos. É junto, né? Sim, não é parar junto. a amamentação, não é parar né? a amamentação e só dar comida ou introduzir a fórmula. Não é isso. É manter o aleitamento com a introdução dos alimentos de forma adequada. Perfeito. Isso é o mais importante. E que pode mesmo, que o leite ele continua sendo bom a partir dos 2 anos. Mesmo a partir dos 2 anos, ele funciona como um alimento ideal, tem todos os nutrientes que o bebê precisa, é claro que nunca exclusivo. Então, é exclusivo até o 6º mês e complementado com os outros alimentos até os 2 anos ou mais. Perfeito. Ou mais, isso eu acho importante a gente falar isso. Doutora, vamos lá para algumas informações importantes antes da gente entrar propriamente nos alimentos. A gente tem hoje uma pandemia que, assim, eu acho que a gente tem aprendido a falar mais sobre isso, que é a obesidade, que aumenta o risco para diversas doenças. Aumentou o risco para Covid, aumenta o risco para doenças cardíacas, aumenta o risco para vários tipos de cânceres. Então, a gente pode falar aí sobre uma pandemia mesmo, porque acontece em todo o mundo. E eu gostaria de te perguntar, doutora, essa introdução alimentar pode sim mudar o destino dessa criança e favorecer para que ela não seja um obeso no futuro, ou seja, tenha mais chances de viver saudável no futuro? Claro que sim, né? Primeiro, a forma com que você vai dar o alimento, né? Se ela tem amassado, que é o que a gente recomenda a partir do 6º mês, bem amassadinho, ela vai mastigar e vai movimentar toda a cavidade oral dela, a língua, a mandíbula, e aí ela também vai comendo de uma forma a sentir os sabores, né? Tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que a obesidade é porque também a mãe introduz o alimento dentro da boca, a criança às vezes fecha a boca, ela aperta aqui para abrir, para comer. Então, o excesso de alimento, quando a criança não está adequadamente, não está querendo, ela insiste com a alimentação, também você tem que respeitar.
Então, a quantidade de alimento a mãe pode pôr, mas quanto ela vai comer, quem vai determinar é a criança. O que acontece na prática? Você faz a papinha do obeso, é uma papinha batida, que ele vai tomando a papinha, então ele não vai sentindo gosto e vai engolindo, né? E aí ela vai dando uma quantidade exagerada. Esse é um dos motivos. A forma com que você faz a introdução alimentar. Outro motivo, uso de sal, excesso de sal. O sal a gente orienta a partir de 1 ano. Então, se você dá sal, aquela criança já tende a forçar mais o seu rim, que ainda é imaturo, e aí ele pode ser um hipertenso e também vai reter mais líquido, criando a própria possibilidade de ter problemas no adulto. E também a introdução precoce de açúcar, que deve ser a partir do 2º ano de vida, porque se você introduz muito precoce, você cria a possibilidade de causar diabetes juvenil, né? E a obesidade, porque o açúcar também aumenta a caloria, aumenta a necessidade. Então, o volume com que essa criança toma e a forma com que ele processa e o alimento que você usa, de forma com que você usa, é importante para evitar essas obesidades, tá? Então, não podemos esquecer, não queria deixar de falar, é também a criança tá comendo, vendo a tela da TV sem saber, sem perceber o que está comendo, tá? Então, isso também é uma forma de obesidade. E mesmo para os maiores, né? Atenção, não pode o celular e a mesa, né? Acho que é uma coisa muito importante, né, doutora? Sim, o celular, ele distrai a criança com a imagem que ela está vendo do desenho e aí o que acontece é que ela vai comendo automaticamente, não sentindo, vendo a cor dos alimentos, não vendo a textura dos alimentos. Então, ela interage com a TV e não interage com a comida. Acontece com a gente, você está assistindo um filme, está comendo uma pipoca, a hora que você vai ver, você fala, gente, mas eu não percebi que eu comi toda essa pipoca. Exatamente. Acontece com as crianças também, né, doutora? Sim. E as mães, por uma forma da criança comer mais rápido, tá com pressa, logo, né? Tá com pressa, liga a TV, põe na frente da TV, liga o celular. A criança fica nós cansamos de restaurante e ver a criança comendo com o tablet na mão, entendeu? E aí é o momento em que ela precisa interagir com a família, ver como é que o adulto come, ver a quantidade, ver a cor dos alimentos. Então é super importante. A criança tem que estar, principalmente na introdução alimentar, de frente para a mãe, e a mãe ajudando ela a reconhecer os alimentos e podendo olhar as cores e testar a textura dos alimentos. Então vamos lá, doutora, algumas coisas muito importantes. Essa introdução alimentar com 6 meses é muito bom. A gente está falando com todo mundo, né? Com vários locais do mundo, a gente está falando com o Brasil inteiro e a gente sabe que o acesso a um pediatra não é igual em todos os locais, mas é muito bom, se possível, que haja uma visita ao pediatra dessa criança bem próximo a essa introdução alimentar, né, doutora? Sim, o ideal é que ela faça uma visita mensal, né, a partir do nascimento e principalmente no início do 6º mês, onde ele vai orientar a quantidade e vai orientar a forma da introdução alimentar, que é fundamental para que essa mãe saiba, porque assim, hoje a gente estuda outros processos de introdução alimentar. Então, não é mais como antigamente se batia no liquidificador. Era isso que eu estava falando com a doutora fora do ar. Eu sou uma geração que foi criada. O normal era bater no liquidificador, né, doutora? Exatamente. Não se faz mais isso, né? Não se faz mais isso. Não se bate no liquidificador, não se passa em peneira, não se dá comida liquidificada, né? Bem como fosse uma papinha. Né? Tô rindo de nervoso, porque é o contrafluxo, né, doutora? Para as pessoas mais velhas que estão ajudando muitas vezes a criar aquela criança, né? Parece para a pessoa que ela vai engasgar. Isso. Ela vai engasgar com o arroz, com o caroço, feijão. Não, no início a gente amassa e às vezes o engasgo é uma forma dela projetar o alimento que entrou grande para fora, tá? O engasgar, não, ela já engasgou, então a mãe fica assustada, não. Se for um pedaço maior, ela vai fazer um processo de engasgo, porque quando bate na amígdala, ela faz um reflexo de devolver para não haver o engasgo. Isso é um reflexo natural da pessoa. Nós também, quando comemos alguma coisa, colocamos para fora como um reflexo de não engasgar. Agora, o importante é que ela saiba que essa criança tem a prontidão para comer. Vamos entender isso? Todas as crianças estão maduras aos 6 meses, porque a gente sabe que pode variar. Tem criança que aos 6 meses ainda não está sentando sozinha.
É lógico que um olhar próximo do pediatra vai ser muito importante aí. Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Então, é assim, ó, a gente trabalha com as crianças que nascem a termo, né? São crianças que nascem de 37 a 40 semanas. Então, a gente espera que com 6 meses ela esteja madura para isso. Os prematuros, eles podem atrasar essa forma e às vezes a gente atrasa até a introdução alimentar, porque eles ainda não percorreram todo o período da maturidade dentro do útero. Mas vamos falar aqui de criança normal. Perfeito. Então você tem que a criança está sentada sem apoio, tá? Ou com leve apoio, encostado na cadeirinha, tá? Aonde? Qual o melhor lugar para colocar a criança para começar? Melhor numa cadeirinha de alimentação, tá? Se ela não tiver uma cadeirinha, numa cadeira alta que ela possa ficar. A mãe deve ficar em frente à criança. Aquele carrinho, tá? Os carrinhos que fica bem sentadinha, serve? Isso, só não pode comer deitado ou inclinado. Levanta ela para ficar como fica na cadeira. Para ficar bem sentadinha. Então ela tem que estar alinhada com a cabeça não pode ficar mole, ser uma criança que a cabeça ainda não firme, tá? Então ela vai ficar reta, alinhada à cadeira. Isso é uma das coisas. Outra coisa é quando ela vê algum objeto, ela já leva à boca, tá? Então ela está preparada porque ela já está em busca do alimento, tá? Ela já tem curiosidade pelo que ela está vendo de colorido. Então esses são alguns sinais que a mãe pode perceber e quando você chega perto, ela já abre a boca. Às vezes ela coloca a língua para fora, ela protege a língua. Esse momento, às vezes, ainda não está pronto. Por quê? Porque ela mama com a língua para fora. Se ela colocar, você tem que observar de colocar não na ponta da língua, mas numa parte mais interna da língua para que ela possa mastigar. O movimento de mastigação, ela tem que jogar a comida de um lado para o outro. Tá? Ela vai mastigar. Mas ela não tem dente, mas ela vai trincar com as mandíbulas. Porque a tartaruga não tem dente, mas come coisa crua também. Então, porque ela tranca com a mandíbula. Não é ter dente que indica que a criança vai comer ou não. Perfeito. Tá? É mais esses sinais que ela apresenta. Primeiro alimento ou primeiros alimentos, por onde começar, doutora? Pelas frutas, tá? Pelas frutas, a gente começa pelas frutas. É uma sequência muito rápida. Ela pode, entre 6 e 7 meses, já ter experimentado todos os alimentos. Não precisa mais deixar de não dar o ovo, não. Entre 6 e 9 meses, ela tem que experimentar todos os alimentos. Claro, nada cru, né? E nada muito temperado que ela possa passar mal, tá? Não é ainda a nossa comida, né, doutora? Isso. Porque a nossa comida... Então, preparou, sei lá, alguma coisa para você. Se você pôs sal, não vai poder ir para essa criança. É importante lembrar isso, né? Ela come uma comida que pode ter temperos naturais, qualquer tempero. Não pode nada que tenha pacotinho, nada que seja caldos prontos, nada disso, tá? Ela não pode usar esse tipo na alimentação, tá? E nem o sal, e nem o açúcar, né? Então, o ideal é que ela coma a refeição da família, mas antes de ela temperar com sal, ela separe da criança, a parte da criança, né? Perfeito. Ou então faço uma alimentação, mas ela pode comer arroz, feijão, ovo, tudo. Doutora, nesse começo, eu vou apresentando os alimentos separados? As frutas sim separada. Não, nesse momento ela vai fazer um prato colorido. Tá, vamos lá. Tá? Então ela vai pôr um grão, um carboidrato, uma proteína, que pode ser frango, peixe, mas aí a gente tá falando, carne. Então, estamos lá nos 6 meses ainda. Primeiro alimento, doutora, fruta. Primeiro alimento é fruta. Quanto separadamente, tempo? Isso. Não, uma semana ela vai introduzindo aos poucos. Eu entrego para a criança ou eu que dou, que eu acho que é a dúvida de muitas mães. Depende de como você vê que ela se passa. Se você estiver acompanhando, você pode amassar inicialmente a fruta, amassar bem amassadinho e ir oferecendo para ela, tá? Mas deixa também ela manipular o alimento. Sentir, nem com a fruta dá para fazer muito isso, né? Sentir a fruta, amassar, aí ela passa na boca, aí ela lambe, né? Ela tem que sentir. É mais o conhecimento do que basicamente só uma grande alimentação. Então ela vai conhecer. Se você que tiver que oferecer a mama, você pode oferecer depois de algum tempo, não oferece em seguida, né? Tá. A mama, e depois ela pode complementar com leite, mas não em seguida. Dá um tempinho para ela poder digerir esse alimento. Escolhe horários próximos ao que será o almoço e a janta, doutora? Sim, o ideal é fazer um horário que a fruta, geralmente a gente oferece 2 frutas por dia, 2 papas salgadas e os 3 lácteos, então completando a alimentação que é necessária para ela. E não esquecer de oferecer água.
Ah, e começa a introdução da água, porque importante. ela não pode tomar suco antes de 1 ano. A gente não usa mais suco antes de 1 ano por causa do excesso da frutose nos sucos. Que também é açúcar, né, doutora? Que também é açúcar, né? Então, a gente sempre oferece água. Criar o hábito da criança tomar água no copo, tá? Ou num copinho de transição, onde ela pode tomar um copo sem ter. Se é uma criança que não mama na mamadeira, que só usa o peito como alimentos, né? O leite materno, então o que acontece? Você acaba dando no copo, que é melhor, porque ela também não sabe sugar numa mamadeira. Não tomou mamadeira até agora, não me vai dar mamadeira agora para criança. Conseguiu até os 6 meses, né? Agora mantém num copinho, né? Perfeito. Porque aí ela não precisa introduzir a mamadeira. Doutora, quando que eu começo então a preparar os pratinhos? Ensina pra gente. Aí quando a gente pensa nos salgados, o que pode ser primeiro? Vamos lá. Então, primeiro experimenta as frutas, perfeito, né? Então, você tem a melancia, que é uma fruta que se amassa com facilidade. Banana, acho que pode ser também nesse começo. Mamão, melancia, pera. A pera e a maçã, quando tiver mais dura, você pode usar ralada, pode usar cozida, põe na água, cozinha um pouco. Nada de açúcar, tá? Só cozinhar a fruta para ficar mais fácil para oferecer, tá certo? A laranja você pode cortar no meio, tirar o caroço e oferecer para ela ir chupando. Assim ela pode tomar o suco se ela chupar a fruta, perfeito. Tá? E a melancia, a hora que você percebe que ela está comendo bem, você pica em pedaços e vai colocando, vai deixando ela pegar e você vai vendo se ela se interessa em pegar a fruta. Eu vou lembrando e pensando que é trabalhoso, faz sujeira, mas é uma delícia. Eu tô lembrando do Davi sujo, da melancia, das fotos, de como esse momento é gostoso, né? Apesar de tudo, que a gente sabe que também é difícil, a gente sabe que as mães muitas vezes trabalham fora e dentro de casa, ou tem muito trabalho dentro de casa, tem que também ser um momento gostoso para essa família, né, doutora? Sim, ela tem que partilhar isso, principalmente se a mãe que trabalha e às vezes deixa o dia inteiro a criança numa escolinha ou numa creche ou numa instituição da prefeitura, alguma coisa assim, você tem que ter esse prazer de observar isso, né? De ver como ela está comendo e de oferecer o alimento de forma adequada. Porque é importante que ela veja como a família também está comendo. Né? Então ela tem que ir à mesa, digamos assim, né? À mesa junto com a família. Não dá para você isolá-la, porque ela também não vai ter esse momento de prazer, porque é um momento de convívio mesmo, de ensinar a alimentação, de ensinar, dela ver como que leva a colher à boca, né? De como é que corta. Então isso é importante. Aliás, que tipo de colher, doutora? Porque o mercado vai fazer, tem colher de R$200 para criança, doutora. Que tipo de colher? É a colher mais rasa, tá? E de silicone, porque não machuca na boca da criança, tá? Então, a colherzinha mais rasa, né? E também não é a forma de administrar, tá? É aproximar a colher. Isso aqui é uma coisa que muita mãe usa com batida, e até eu trouxe para vocês verem que não é para usar esse tipo de coisa, porque isso aqui ela põe a comida batida e vai oferecendo pro bebê, não é porque está comendo nessa colher que está comendo adequado, tá? E não é para enfiando e passando assim no lábio da criança e entuchando. A criança às vezes vai enchendo a boca de comida e não sabe o que faz com aquilo. E não está se alimentando da maneira adequada, isso, né? Não está se alimentando da forma adequada. Já tem pergunta chegando aqui para nós, vamos colocar a primeira. Se você tiver dúvida, pode ir enviando para nós, tá? A Terezinha de Minas Gerais, obrigada pela pergunta, Terezinha, abraço a todos de Minas Gerais. Eu queria saber sobre o assunto criança que está com 4 anos que mama no peito, é certo? Ainda é possível de ter leite? Obrigada pela participação, Terezinha. Sei que não tem muito a ver com o nosso tema, mas só para orientá-la, doutora. É assim, ó, quem determina a parada de amamentação é a mãe e o bebê. Se é com 1, com 2, com 5, com 8, tem criança de 5, 6 anos que mama em pé. Tem alguns locais do Brasil que é muito comum, né? No Norte e Nordeste você vê crianças muito grandes amamentando. O leite tem qualidade, ele não pode ser só isoladamente, sozinho sem os alimentos, tá? Mas ele tem qualidade, pode amamentar, tá certo? Sem problema, não há risco. Agora, se isso é uma coisa que está te incomodando, que tá atrapalhando a sua vida, não tá bom para os dois, então já foi suficiente, você pode desmamar, né? Já foi suficiente, você conversa com ele e faz um desmame progressivo, né? Não tira imediatamente, o ideal não é tirar,
para ele não ter a perda abrupta, e aí ela vai tirando e vai conversando. O importante é que os dois façam essa decisão, que com 4 anos ele pode... Agora, ela perguntou se tem nutriente? Tem nutriente, pode dar sem problema. O leite continua bom, né, doutora? E continua produzindo, porque quanto mais mama, mais produz, Impressionante. Tá? Essa é e produz naquele horário, né? Se você dá só de noite ele enche. O organismo, ele é fantástico. Se você tira a mamada da madrugada, de repente regula só de manhã. Tá comendo já bem, vou ficar com a mamada da manhã e a mamada da noite. Muitas mães fazem isso, né? O corpo regula, é incrível, né? É verdade. Sensacional. A doutora preparou pra gente algumas dicas dos pratinhos de acordo com cada mês, né? Cada faixa etária da criança. Vamos colocar? Que eu acho que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Ó, esse é um prato de uma criança acima de 9 meses. Observem o tamanho dos alimentos, né? Então, ela tá com os grãos todos inteiros e com o pedaço da fruta também ainda inteiro, que ela pode segurar, ela já vai conseguir pegar e levar. Então, esse tipo de prato é acima de 9 meses, tá? Tá. Então, esse tipo de... Esse feijão aí nem amassa, doutora? Não precisa amassar. Para uma criança de 9 meses ou mais, não precisa, tá? Aí, veja bem, a gente está falando também, se puder começar do menor para o maior, fica mais fácil, tá, gente? Não sei se vocês têm como fazer isso, por favor. A gente está falando de uma criança que passou por todos os processos. Se é uma criança que estava só com papinha batida e está com 9 meses, não adianta agora querer dar o arroz e feijão, não, né? Porque ela vai engasgar. Tá? Ela não sabe A ideia é a gente ali com 6 meses começar da maneira adequada, que vai chegar com 9 meses conseguindo comer tudo. Eu lembro que quando o Davi estava com 1 ano e pouquinho e ele começou com arroz e feijão, sem amassar muito, a minha mãe morria de medo do feijão. E aí a gente foi vendo que, de fato, ele conseguia, simplesmente conseguia, né? A criança consegue, né, doutora? Consegue, claro que consegue. Eles então, são demais. A gente pode colocar, pode ir vendo aí à medida que ele, primeiro, sempre tudo bem amassado, à medida que ele já consegue, você percebe que ele já consegue engolir um pedacinho maior, você vai testando, que ele pega, já põe na... Às vezes a mãe fala, ele não come nada de pedaço, mas vai lá, pega o pão de queijo e come o pão de queijo inteiro, entendeu? Ele come pedaço. Ela não percebeu, ela tem algum medo. Então, ela está no momento de mudar a consistência do alimento. Tá? Perfeito. É de bem amassado para pouco amassado para inteiro. Essa é a sequência. Não dá para ser inteiro para quem não comeu bem amassado primeiro, tá? Então, é bem amassado, levemente amassado e aí pedaço. Eu vou pro intervalo e daí na volta a gente mostra essa sequência, tá? Que eu acho que fica bem fácil das pessoas entenderem. E no próximo bloco também tem trilha da dica. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Nosso programa está de volta, falando hoje sobre introdução alimentar. Se você tem pergunta, alguma dúvida, já envie para nós no nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 3337 5886. Eu estou recebendo hoje aqui a doutora Rosângela Gomes, que é pediatra, está esclarecendo as nossas dúvidas. Hoje também tem o quadro Trilha da Dica, daqui a pouquinho falando sobre pão. A gente está falando sobre introdução alimentar. O pão é um alimento que vem logo, doutora? O pão pode vir nessa sequência de até 9 meses. Cuidado para não engasgar o pão. E também o pão tem um problema que ele tem sal, né? Entendeu? É verdade. Então, isso não é um hábito constante. Eventualmente, sim, mas não criar uma rotina ainda de comer. Eu tinha medo do pão. Quando ele era pequenininho, eu falava que ele só ia experimentar pão com 18 anos. Que eu tinha muito medo do pão. Acho que ele foi experimentar com 1 ano e pouco, doutora. Porque engasga também. O pão é muito fácil para engasgo, então tem que ter cuidado. Vamos para as fotos, doutora? Vamos. Porque acho que vai ficar bem fácil do pessoal entender. Pode colocar, por favor, a primeira foto. Então, isso aí, quando começa 6 meses, ele começa a fruta, como a gente tinha conversado. Então, ele tem que dar a fruta começando amassando, sendo qualquer fruta, tem que ser bem amassadinha, de forma que ele possa comer bem amassado, porque ele vai começar. No início, ele pode cuspir o alimento, porque é estranho para ele. Então, você tem que insistir. Eu ofereci, ele não gosta. Não, insiste que ele vai comer. Próxima. Daí a gente vai vendo essa evolução, né, da criança.
Isso. O que é esse desenho? Esse já é uma comida amassada, uma carne bem... Tem que ser mais picada do que está aí. Essa carne, ela é mais para mostrar o tipo de prato. Você tem que ver que o prato tem que ser colorido. Então, os alimentos têm que ser separados, tá? Eles têm que ser separados. Observa como a fruta já está bem amassadinha, esperando de sobremesa, pode ser a fruta. Então, já tem que ser bem amassadinho e tem que ser compartilhado, tá? Então, olha que importante, né? Tem arroz e feijão. Então, arroz, feijão, carne e um legume pode ser um começo para essa criança, suficiente, exatamente. Né? Olha aí que bonito que tá esse prato. Isso. Observa como ela amassou todos os alimentos que estão ali, tá? Perfeito. Ela picou bem picado. O ideal não é carne moída, porque a carne moída, quando você moe, principalmente mais de uma vez, você perde muito do suco, você perde a proteína no líquido que a carne elimina no processamento. Então, que seja bem picada, bem macia, bem picadinha e a criança consegue comer, tá? Quais as melhores carnes para introdução, doutora? Frango, carne de boi, de vaca, normal, entendeu? Pode dar peixe, pode dar ovo, pode dar qualquer proteína, né? Inclusive, a gente fala em feijão, mas pode ser lentilha, ervilha, grão de bico, qualquer um grão. Eu adorava a lentilha. Qualquer um grão funciona bem. O importante é estar amassando. Toda vez a gente está falando nisso, que amasse bem para evitar... Porque se a criança engasga, ou se a mãe engasga muito forte e a mãe fica apavorada, depois para você vai atrapalhar essa introdução alimentar, que a mãe vai ficar com medo, né? A mãe vai ficar com medo, vai querer bater. O cuidador vai ficar com medo. Vai querer bater. Às vezes, ela tem que bater. Vamos lá ver mais fotos. Então, pensa que em um mês essa criança já evoluiu bastante, né, doutora? Já evoluiu. Mas ainda assim, os alimentos sempre separados, né? Sempre, sempre. Vamos lá. Ó, entre 7 e 8 meses, ele já é amassado, mas ele é menos amassado. Já é um pedacinho, né? Isso aí, mais ou menos com 8 meses, é o ideal, é já ser não tão amassado, já ter alguns pedaços para que ela comece a experimentar essa mudança. A mãe que dá ou a criança pode ir pegando com a mão? Porque aí a gente tem, por exemplo, arroz e feijão, né? Como é que a gente faz isso? A mãe pode dar e a criança pega com a mão. Se ela quiser pôr a mão no feijão e pôr na boca, ela não pode. Tem problema. Não tem problema. Mas a criança põe com a mão e a mãe oferece também, tá? Claro, não precisa, sempre na medida que a criança aceita. Se a criança não quiser mais, você tem que respeitar o paladar, senão você cria uma obesidade mesmo. Você vai oferecendo cada vez mais e evitar o líquido em cima imediatamente da alimentação. Esperar um pouquinho para dar água para ela tomar depois. Tá? Esse negócio de comer tomando alguma coisa é um hábito nosso que nem é bom. Os nutricionistas orientam sempre a esperar um pouco para tomar o líquido, se pudesse fazer isso. Então, se a gente consegue ensinar isso para as crianças, melhor ainda, né, doutora? Nas escolinhas, na maioria das vezes, eles já fazem assim, né? Depois eles distribuem o líquido para a criança tomar, porque senão você, junto com o alimento, você distende o estômago. Então, a alimentação vai sendo uma necessidade cada vez maior à medida que o estômago está mais distendido. Doutora, vamos pensar naquelas mães em que aconteceu o desmame ali com 6 meses, ou por ali, né? Muitas mães voltam a trabalhar, acontece o desmame, e aí a criança está com essa alimentação. Você falou para não forçar, eu sei que é o ideal, mas a gente fica pensando, agora ele não tem mais o peito. Aí a gente fica preocupado que quer que essa criança fique bem alimentada. Doutora, a gente pode ficar tranquilo que essa criança vai aprendendo a comer o suficiente? Vai aprendendo a comer o suficiente, desde que realmente a pessoa tenha paciência para alimentar, né? Porque a introdução alimentar é uma prática que ela vai aprendendo, então é uma prática mais lenta, né? E também as mães têm que ficar preocupadas com a questão do ganho do peso. Que quando você começa a tirar o leite materno ou mesmo a fórmula, você está oferecendo um pouquinho menos de proteína porque ela vai comer menos, entendeu? No início ela come uma colher de sopa, dessas que a gente serve arroz, depois ela pode comer 2. Então, no início, é todo um processo que ela está aprendendo. Então, tem que ter cuidado para ela não também achar que vai comer o prato todo. Tá? E cuidado também para vocês não colocarem exageradamente a comida no prato, porque tem criança que olhar aquele monte ali, quando ela fica maiorzinha, ela não quer comer porque ela vê muita quantidade. Então, assim, tem que ir oferecendo e respeitando. É mais para conhecer o alimento e para ter necessidade ali suprida. Mas ela ainda vai manter, ou na fórmula, no leite materno, ainda com leite. Perfeito. Então, se a criança desmamou nesse espaço de tempo, aí até 1 ano, nessa introdução alimentar, pode usar a fórmula, então, para substituir, né? Para ela não ficar com algum déficit de proteína, não, ela né? tem que continuar a usar a fórmula ou o leite materno, porque ela vai ter 2 refeições salgadas, 2 papas de fruta e o resto é leite. Então, ela tem pelo menos nas outras
refeições, ainda o leite. Perfeito. Vamos para mais fotos, por favor? Isso. Esse é um bebezinho que já está apto a comer. Então, a gente descasca a banana. Na realidade, a gente nem descasca a banana toda. A gente tira metade da casca e deixa metade para ela poder segurar. Porque a banana escorrega, né? Então, você deixa com metade da casca e vai levando. Se você percebe, você dá para ela e percebe que ela consegue ir raspando a banana na boquinha e comendo sozinha, você vai sempre sob a supervisão de um adulto. Isso que é importante. Ah, você não pode deixar a criança... porque muita gente fala, mas engasgou, né? Não pode deixar a criança comendo e lavar uma louça. Você tem que ficar olhando, exatamente. Né? Você tem que ficar ali, até pertinho, uma distração, né? Às vezes atendendo um celular, que você se distrai um pouco, ela pode engasgar e você pode não perceber. E eu lembro que uma das primeiras palavras que o Davi falou, nanana, porque ele adorava a banana e às vezes ele pedia a nanana. A banana, pelo teor de frutose, né, ela é mais doce, e ela escorrega de uma forma mais fácil, eles gostam geralmente de banana. E às vezes, muitas vezes, mesmo amassada, a gente começa com a introdução da banana também. Foi o primeiro alimento. Né? E a gente também pode, da mesma forma que faz a banana, a gente pode também descascar a manga só metade, né? Mas não esquece que mesmo a banana e a manga que ele vai pôr a mão, você tem que lavar e higienizar a fruta primeiro. E aí, colocando perto dele, ele vai segurando a manga e ele mesmo vai puxando. É uma forma de ele comendo, entendendo já uns pedaços maiores. São frutas que são moles, né? Que elas dissolvem mais fácil na boca. Doutor, e frutas como o morango, a gente tem que tomar algum cuidado? E o morango a gente tem um pouco de cuidado, porque o morango ele tem muito agrotóxico. Eu lembro que o pediatra pediu para eu segurar, acho que foi morango e kiwi, tinham algumas frutas. Morango é uma fruta que a gente tem... As frutas que não têm casca, que não são descascáveis, a gente tem mais cuidados. Porque o agrotóxico está direto nela, não tem proteção. Está direto nela, você não tem como limpar. E a gente sabe que só lavar, muitas vezes não sai o agrotóxico. Então, a gente sempre orienta a descascar a fruta que a criança vai comer, pelo menos uma parte, né? Por exemplo, você vai dar uma maçã, você raspa e não deixa ela morder com a casca, tira a parte em que ela vai morder, né? E também tem que ter cuidado com a higienização do alimento. Então, o morango espera um pouquinho mais, né? O morango espera um pouquinho mais, o kiwi ainda é discutível por causa da semente. Existem muitos casos de alergia a kiwi e agora também a gente está achando muitos casos de alergia à banana, tá? A banana? A gente está com alguns casos já descritos, vários, descrito alergia à banana, tá? Mas a gente sabe que isso é uma mutação mesmo do organismo. Às vezes a criança nem nunca comeu, introduz, ela começa a fazer alergia, né? E já existem casos descritos isso. O que é importante é que o adulto fiscalize que ela introduza um alimento de cada vez para ver se ele é alérgico ou não. É o que a gente falou, não vai começar com tudo misturado. Foi um de cada vez. Se acontecer alguma coisa, você vai saber, pelo menos, naquele dia eu dei 2 frutas diferentes, é uma das duas. Você vai saber o que é. Não bater tudo junto, porque você não sabe o que você está dando, né? Não fazer com que ele tome aquilo, fique só bebendo, tá? Perfeito. Doutora, vamos falar sobre uma preocupação também, que é a introdução adequada de ferro nessa introdução alimentar, por favor. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta a introdução de ferro a partir do 6º mês, tá? Mas em alguns casos a gente orienta a partir do 3º mês. Então, todo bebê que faz 3 meses, nós estamos falando de bebê normais a termo, que nasceu depois de 37 semanas. Bebê que nasce abaixo de 37 semanas, dependendo do peso, a gente já entra o ferro desde que nasce. Tá? Perfeito. Então, se ele é um bebê a termo, que nasceu com 37 semanas ou mais, a gente introduz o ferro, tá? Durante, ou com 3 meses, quando a mãe teve anemia na gravidez, a mãe teve perda sanguínea e está mamando no peito, a gente introduz com 3 meses. Mas, na média, a grande maioria introduz com 6 meses, tá? A partir do início do alimento, lembrar que a cor das fezes muda pelo ferro, pela consistência dos alimentos, a qualidade, o cheiro muda, tá? Começa a ter então, cheiro, começa a ter né? cheiro as fezes, porque agora ela tem um alimento que se processa. Às vezes pode sair um pedaço da fruta inteira. Não fiquem desesperados, que às vezes a criança não mastigou um pouco aquela fruta, saiu um pouquinho mais inteira. Isso faz tudo parte da introdução alimentar. Tá? A mudança da coloração, a mudança da cor, a consistência, às vezes fica mais endurecido. Se você der alimentos que prendem mais, ele fica mais endurecido. Tá fazendo umas bolinhas, tá? Então isso... E o ferro que dá a coloração mais escura, muitas vezes, nas fezes. Então tem que ficar atento a tudo isso, tudo né? Isso. Doutora, eu quero voltar num tópico que eu acho muito importante, que é isso de achar que a criança tem que comer muito.
Tem dia que a gente come menos mesmo. Eu, por exemplo, quando tá muito calor, às vezes não sinto nem vontade de almoçar. Tem dia que a gente porque o corpo pede menos alimento. Tem dia que você tá com vontade de comer um pouco mais. E a gente não respeita isso na criança muitas vezes. Eu vejo hoje que muitas vezes o Davi vai comer até um doce. Até agora que ele já tá com 5 anos, às vezes vai comer um chocolate. Come o que é suficiente e às vezes eu olho e falo que bacana entender que não precisa comer. Eu acho que eu vim de uma geração que se deixar e for uma caixa de bombom, eu vou querer comer a caixa inteira. Ele não vai, ele vai guardar para depois, ele vai comer um bombom que ele tá com vontade. A gente, talvez uma geração que tenha que se reeducar, vamos já educar as crianças, não é verdade, doutora? Sim, porque assim, ele experimentando com a própria mão, ele vai em busca do que mais interessa. Porque quando você é oferecida, né, quando a pessoa começa a dar o alimento para você, você vai engolindo automaticamente, né? E quantas mães ainda pressionam, põe a criança de castigo porque não comeu. O momento da refeição tem que ser prazer, tá? Não é um momento de sofrimento, não é um momento de angústia. De criança, quando vê a colher, já fala, nossa, ela vem ela enfiar aquela coisa dentro da minha boca. Então, assim, vamos fazer isso um prazer. A comer é um momento de prazer, né? É um momento que reúne as pessoas, que reúne a família. Todo lugar, quando você vai ter uma refeição, um lanchinho, uma comida, você já chega com outra opção, né? Fica mais feliz, que você vê que as pessoas te recebem sempre com alimento, mas você tem que não oferecer, só respeitar o tempo da criança. Ela quer comer naquele momento. Também é assim, tá doente, não vai... Não, tá doente, você tem que respeitar que ele coma menos. Agora, não comer o prato todo naquele dia, vamos oferecer. O que não pode é comer assim, come o horário do almoço, aí não come, daqui a pouco, meia hora, vai dar uma bolachinha, depois ceder, né? Que é o que muitas mães fazem, né? Vai cedendo e vai oferecendo alternativas. Ah, tá bom, depois come um Danone, né? Come iogurte, troca, né? Come isso, come aquilo. Então, assim, ela vai, claro, aí ela vai substituir, né? Vai substituir. Aliás, alguns alimentos que nem devem ser apresentados antes dos 2 anos, por exemplo. Sim, por exemplo, sempre evitar, e aí não é só 2 anos, né? Caixinhas, pacotinhos. Tudo que vai embalado, tipo sucos artificiais, suco de pacotinho, evita, isso não traz nada de bom, né? Então, assim... Isso para qualquer criança, de qualquer faixa etária, de qualquer idade. Sucos naturais, né? Evitar condimentos, evitar salgadinho. Tem criança 7 horas da manhã tá comendo salgadinho, de pacote, umas chips, né? Batatinha. Então, evitar essas coisas, porque não criar o hábito. A nossa sociedade já oferece isso muitas vezes para ela. Na escola, numa festa, então deixa que esses momentos ela reconheça isso. Mas isso sempre depois de 2 anos. Antes de 2 anos, nada mesmo, tá? Evitar, perfeito. Vai na festinha, leva já o bebê já jantado, já almoçado, que é melhor. E acho que uma coisa muito importante, passei muito por isso nos meus ciclos de amizade, a criança não tá com vontade de uma coisa que ela não experimentou. Então, esse negócio de, nunca comeu chocolate, que judiação, ele deve estar com vontade. Gente, ele não está com vontade de chocolate. Eu, na minha casa, não comia na frente dele, é lógico, né? Porque a criança que já tá com mais de 1 ano, ela vai estar atenta ao que você tá comendo. Eu não comia chocolate na frente dele. Mas acho que é importante a gente também falar isso, né, doutora? Às vezes as pessoas, embutidos, tem alguns alimentos que tem um alerta aí, né? Sim, embutidos principalmente, né? Que são muito salgados. E eles têm que salgar para conservação e também mistura de carnes. Às vezes carnes nem sempre de boa qualidade. Linguiça, salsicha, essas coisas não entram na alimentação da criança até 2 anos e evitar sempre, porque isso traz realmente agravos, né? Como a digestão, como está contaminado. Então tem que ter cuidado na introdução alimentar, na qualidade do alimento. Perfeito. O arroz, feijão, a comida do brasileiro é o ideal mesmo. Arroz, feijão, uma carne ou outro grão, um legume cozido. A outra coisa, as verduras, a introdução alimentar de verdura, sempre no início ela é cozida, tá? Porque o bebê engasga muito com filé, com fitinha de alface, fitinha de couve, tem que ser tudo cozido. E aí pode colocar no prato. A gente não viu um prato com verdinho ali, mas o verdinho poderia estar desde que fosse cozido. E aí o pico? Tá? Pica e cozinha ele, dá uma boa cozinhada, quando você vê que ele já tá molinha, e aí ele pode comer. Perfeito. Doutora, eu tenho um minutinho para encerrar.
que você acha que é importante assim a gente finalizar para ajudar todos que nos assistem? O importante é saber que a criança tem que ter o tempo dela para comer, que ela tem que ser supervisionada por um adulto, ela não pode deixar ali comendo do jeito que ela quer e fazer outra coisa. Eu sei que às vezes é um momento difícil, mas que a mãe leve para a cadeirinha para onde ela estiver, ela está supervisionando, que não force a alimentação, o horário da refeição tem que ser de prazer e evite telas, né? Porque hoje o que é mais comum é a criança comendo na frente ele come bem só olhando a televisão. Ele não come bem, ele não olha nem o que está comendo, ele está deglutindo aquilo ali que você põe na boca, né? O ideal não é esse, tá bom? Bom, para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram da doutora, que é @rosangela.aleitamento, que está passando aí para vocês. Doutora, volte sempre, muito obrigada por essa aula, eu tenho certeza que informou não só as mães, mas a toda a sociedade, porque é um assunto que importa a todos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada também pelo convite, eu estou à disposição.